Olá, tudo bem? Aqui para fazer o terceiro vídeo dessa viagem feita ao Vale do Pati, né? No primeiro eu mostrei as imagens e falei um pouco sobre a nossa entrada. No segundo vídeo foi o que fomos ao Morro do Castelo, Gruta da Lapinha. E nesse terceiro vídeo, que é o do nosso retorno, mas não foi um retorno direto, a gente ao acordar tínhamos como planejamento fazer o Cachoeirão por cima. Esse caminho que a gente está aí indo, inclusive com a perspectiva de fazer o cachoeirão por cima. Nem é difícil, mas acontece que a gente passou da entrada. É uma entradazinha simples, uma trilhazinha simples, só tem uma. E na medida em que a gente passou, a gente ficou com a opção de voltar ou seguir para fazer o cachoeirão por baixo. Eu não conheço o cachoeirão por cima, por isso que eu queria fazê-lo. E já conhecia o cachoeirão por baixo. Mas inclusive dois dos meus companheiros que me acompanharam nessa viagem já estavam bastante sentidos, os pés doendo, cansados. Termina que o cachoeirão por cima seria um pouquinho mais complicado. Apesar de que o cachoeirão por baixo não é tão simples assim, vocês vão ver na imagem. É um caminho que até certo ponto, até um determinado limite, momento aliás, é até tranquilo, mas aí a partir de um dado local se torna bastante técnico. Muitas pedras, muito limo, não é um caminho feito com frequência por outros trilheiros. Então termina que, vocês vão ver nas imagens, é um pouquinho técnico, né? Na medida em que tem muitas pedras e muito limo. Já chegamos, pai? Olha lá. Chegamos, né? Já. Quase. Uns 3 quilômetros. Por aqui mesmo, né? É. Ô, situação. Aí a gente já se encontra no cachoeirão, o chamado cachoeirão por baixo. É um local que não tem saída, né? Mais ou menos um cone, onde se limita a chegada aí. É interessante, vocês vão ver aí algumas cachoeiras, mas em épocas com mais chuva, com mais frequência de água, aí chega a ter dezenas, talvez, já ouvi dizer, não presenciei centenas de cachoeiras. Toda essa parte aí, ela se transforma em cachoeiras. Realmente um lugar muito bonito. Posso dizer que é um lugar difícil de chegar. Eu acho que não é para todo mundo, né? Física e tecnicamente falando. Mas muito bonito mesmo. Muita água, muita cachoeira. Mesmo em momentos com não tanta chuva assim, né? Acredito que sempre vai ser possível encontrar cachoeira por aí. Tô congelando, Jesus!
minha canela, tô viado. Safadinha na minha canela. Cachorro da... A volta do Cachoeirão por baixo se dá exatamente pelo mesmo lugar. A gente voltou para a casa de apoio, né, a casa do seu Domingos, pegamos nosso material e aí a gente já está retornando para Andaraí. O caminho que a gente faz de volta, na verdade, saindo do vale, subindo, né, a estrada do Império. Em alguns momentos aí, como se pode ver, a gente vai cruzando os rios, cruza o rio 2 vezes, né? Um por uma ponte e outro, a gente poderia até ir por uma outra ponte que tem mais acima, mas aí tornaria o caminho mais longo, daí dá para passar, um pouquinho chato, né? Porque tem que pisar em água na maioria das vezes por conta do nível da água, mas nada de extraordinário, dá para fazer o caminho de volta tranquilamente. Aí a gente chegou na Cachoeira do Império. Segundo o guia, né, o menino que estava com a gente, essa cachoeira ela é muito pouco conhecida, né? Interessante é que ela é um pouquinho do lado da Estrada do Império, não é tão distante, 1 quilômetro e meio. Porém, não é possível ouvir porque essa água que cai dessa cachoeira, ela segue passando pela Estrada do Império e por ela passar por lá, fazer barulho também. O barulho dela passando pela Estrada do Império se confunde com o da cachoeira. Então, de fato, é possível, a gente viu no caminho chegando lá que era um caminho pouco explorado, mas uma cachoeira muito bonita, Cachoeira do Império. Aí a gente já está na própria Estrada do Império, subindo, né? São mais ou menos 2 quilômetros de subida muito duras, né? E assim que a gente chegou em Andaraí, no mesmo dia a gente foi para Igatu. Então essas imagens que a gente vai vendo aí já é da Estrada Califórnia, no povoado de Igatu, que é um povoado de Andaraí. E a gente foi visitar algumas cachoeiras lá. Essa que eu já conhecia, a Cachoeira Califórnia, uma cachoeira muito bonita, para mim uma das mais bonitas, difícil de chegar aí, difícil tecnicamente e difícil de encontrar o caminho. Apesar de que um abençoado colocou algumas setas que dá pra gente ir seguindo e chegar nesse ponto aí, mas muito difícil mesmo tecnicamente para chegar. Ei, mergulhe, vai, porra! Depois que saímos da Cachoeira Califórnia, subimos, voltamos, passamos por Igatu e no outro caminho, e aí eu não conhecia, fomos visitar a Cachoeira dos Pombos, que é essa cachoeira aí. Uma cachoeira mais frequentada, fácil de chegar, na verdade mais um bom lugar para visitar. Apesar de que nesse período que a gente foi, vocês vão ver nublado e pouco nublado, essas águas em geral estavam muito frias. Mas vale a pena, depois de uma caminhada, de estar transpirando bastante, tomar banho nessas cachoeiras é sempre uma boa pedida, né? E é isso, vou finalizando por aqui dessa viagem à Chapada Diamantina, uma das tantas que já fiz. Espero que não a última, porque ir à Chapada Diamantina é sempre ter lugares, pessoas, coisas novas a conhecer.